Você conhece o significado do batismo nas águas? Por todo o livro de Atos dos Apóstolos, uma das provas evidentes de que alguém confirmava ali o senhorio de Cristo sobre a sua vida ao tomar uma decisão racional e reconhecer que é pecador, condenado em função da natureza adâmica que está sobre nós. Logo em seguida, todos aqueles que aceitavam a Cristo recebiam a palavra e ouviam a palavra pela fé e tinham seus corações compungidos, convencidos de que eram pecadores e que precisavam de um Salvador, que não conseguiam mudar seus próprios hábitos, sua própria vida, sua própria postura e conduta, em função de reconhecer que em sua mente, em seus membros, em seu homem interior, a natureza do pecado dominava todo o seu ser. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará dos grilhões desta natureza, deste pecado? O próprio apóstolo também disse em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Tudo isso porque ele descobre em seu homem interior que existia uma lei chamada a lei do pecado, que prevalece, que domina sobre o nosso coração e nos deixa impotentes, incapazes, insuficientes, inertes para buscarmos de nós mesmos mudança radical sobre a nossa vida. Quando o apóstolo afirma, miserável homem que sou, quem me livrará dos grilhões desta morte? Ele traz em sua retórica a resposta e a resolução. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Quero compartilhar sobre estas leis. Quero compartilhar com você sobre o sentido do batismo. O apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que o evangelho que ele havia recebido, ele também estava compartilhando ali à igreja. E qual é o evangelho? Que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. Que ele foi sepultado, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. E que ele ressuscitou para nos outorgar uma nova vida. O mesmo apóstolo também afirma no capítulo 6 de Romanos, que uma vez que fomos batizados com Cristo nas águas do batismo, nos identificamos com ele. Sabe por quê? Porque ele também se batizou um dia. Ele não tinha pecado, ele não era pecador, ele não foi concebido de uma relação sexual de um homem e uma mulher. Pelo contrário, ele recebeu um corpo no ventre de Maria, até porque ele sempre existiu na eternidade como Filho de Deus. Entretanto, o Verbo nunca havia experimentado um corpo humano. E é essa expressão que o apóstolo João diz no seu evangelho, na sua introdução, dizendo, e o Verbo, a palavra de Deus que é Cristo, se fez carne, um dia, no ventre de Maria, e habitou entre nós. A própria Maria vem afirmar, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. A minha alma se alegra, disse Maria no seu cântico Magnificat, em meu Salvador. A própria Maria reconhecia a necessidade dela como ser humano, nós como seres humanos, da necessidade de termos um homem perfeito, que pôde dar a sua vida por nós naquela cruz, morrer em nosso lugar. E ao se batizar, pela autorização dele a João Batista, que não queria batizá-lo, porque João Batista conhecia que ele não tinha a natureza do pecado, ao ponto de afirmar, eu é que devo ir a ti, e tu vens a mim? Mas Jesus traz a célebre frase em Mateus capítulo 3. Batize-me, porque convém que se cumpra em nós homens, toda a justiça de Deus. E esta frase tem muito a nos falar, porque ali na cruz do Calvário, quando Cristo diz também uma grande afirmação bastante conhecida, em hebraico, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Qual a razão de Deus Pai ter desamparado a Cristo na cruz do Calvário? É que naquela cruz, Cristo Jesus se tornou o que nós éramos, pecado. E como Deus não tem comunhão com o pecado, ele se torna separado de Deus e prova
a mesma separação que Adão, ao pecar, provou em seu espírito, a ausência e a grande lacuna da comunhão de Deus, que ele agora não experimentava mais. O pecado tem esse poder. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, e morte em hebraico significa separação. Estávamos separados, estávamos alheios à vida, à obra e à santidade de Deus. Estávamos irreconciliáveis, irreconciliados, porque em Cristo, diz Paulo, nós estamos agora reconciliados com Deus. Quando Cristo se torna naquela cruz pecado, ele toma a nossa natureza, ele toma o nosso lugar, ele se torna o que nós éramos, filho do pecado, para que nos tornássemos o que ele sempre foi e é, após a sua ressurreição, filho de Deus. Ele morre para levar a nossa natureza, ele é sepultado para sepultar o nosso velho homem, o nosso velho Adão, a nossa velha natureza, e ao ressuscitar, o Espírito de vida que o ressuscita é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que vem ressuscitar o seu coração e o meu coração quando reconhecemos que somos pecadores, que somos impotentes, incapazes de nós mesmos buscar a salvação. Não existe possibilidade alguma de sermos salvos, a não ser na crença, na fé em Cristo, em sua obra salvífica. E logo em seguida, após essa decisão célebre por Cristo, o que vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos é que todas as pessoas que tomavam a decisão por Cristo, em Atos 2, quando Pedro pregou o Evangelho, quase 3.000 pessoas ouviram a palavra, desceram as águas batismais e confirmaram a sua fé. Em Atos 8, Filipe vai pregar na cidade de Samaria e houve uma grande alegria na cidade porque ele expôs Cristo, o Evangelho, sobre aquelas pessoas. E elas ficaram tão alegres e ávidas e a Bíblia diz que logo em seguida todos foram batizados nas águas. Em Atos 9, a conversão do apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor da igreja, no caminho para Damasco, teve um encontro sobrenatural com Deus. E naquela experiência divina e sobrenatural impactante, ele perde a visão. Ouve uma grande voz, vem ao chão e fica sem enxergar durante 3 dias. Deus envia um grande homem, Ananias, um certo discípulo, para ir à casa onde Paulo estava hospedado. Paulo recebe a visita de Ananias e logo em seguida, porque teve um encontro com Cristo, foi batizado nas águas. Em Atos capítulo 10, Deus dá uma direção a Pedro, o apóstolo, para ir à casa de Cornélio, um lugar especificamente marcado por uma comunidade gentílica. Não era um lugar de judeus, era uma casa onde somente gentios ali estavam. Eram tementes a Deus, eram pessoas abertas e decidiram convidar Pedro para pregar em sua residência. Eles ouvem a palavra e à medida que ouvem a pregação do Evangelho exposta pelo apóstolo Pedro, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E logo em seguida, o apóstolo Pedro realiza o batismo nas águas. Em Atos 16, vamos encontrar Lídia, a vendedora de púrpura, onde Paulo viaja e vem a pregar ali na primeira igreja onde hoje conhecemos como Europa, na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo prega o evangelho aos sábados para várias mulheres. Lídia, uma das mulheres ali presentes, se converte e ela e toda a sua casa imediatamente é batizada nas águas. Além disso, no mesmo capítulo, Paulo e Silas vão ser presos, serão presos, e ali na prisão, algo sobrenatural acontece, onde Deus envia a presença sobrenatural dele através dos seus anjos. E cadeias são quebradas, as correntes, eles são soltos, e o carcereiro desesperado, porque se os prisioneiros fugissem, as autoridades romanas matariam o próprio carcereiro. E desesperado ele fica e ouve do apóstolo Paulo e Silas a frase notória: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas antes disso ele faz a velha pergunta, a célebre pergunta: que farei eu? Que faremos? Como posso agora sobreviver a toda esta situação? Eu estou em angústia, eu estou em conflito. E o apóstolo Paulo
e Silas dizem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E diz a Escritura Sagrada que ele e todos os seus foram batizados imediatamente. E a última passagem, Atos capítulo 19, Paulo chega à cidade de Éfeso e ali encontra alguns discípulos de João Batista, que haviam chegado ali, pregado o testemunho da vida, da obra, do ministério de João Batista, mas não era o batismo nas águas, o batismo cristão. Paulo prega o evangelho de Jesus Cristo para aqueles 12, quase 12 pessoas ali presentes naquela comunidade, naquela cidade de Éfeso. Eles creem, recebem a Cristo, são batizados nas águas e logo em seguida também recebem o batismo no Espírito Santo. Um novo enchimento, a plenitude, a vida de Cristo em seu homem interior. Aqui está uma pequena exposição do livro de Atos que nos conta sobre os 35 primeiros anos das comunidades primitivas da igreja de Cristo sobre a terra. Quem escreve é o evangelista Lucas, que havia escrito o seu evangelho. E o livro de Atos, também chamado em espanhol Feitos, Hechos, dos Apóstolos, através do Espírito Santo. É um grande livro e necessário para ser lido, principalmente para aqueles que estão caminhando agora numa jornada na vida cristã. É nessa jornada que eu quero convidar você a refletir sobre a importância do batismo. Nós nos batizamos nas águas, porque um dia Cristo se batizou em nosso lugar, não sendo pecador. Ele se identifica por nós, conosco, ao afirmar: convém que se cumpra em nós toda a justiça de Deus. Batize-me, disse ele a João Batista em Mateus capítulo 3, verso 13 ao 15. Mas em Romanos 6, Paulo diz que agora, uma vez que estamos em Cristo, mortos para o pecado, nos batizamos com ele nas águas, para trazer a célebre afirmação: fomos sepultados com ele no batismo, fomos mortos com ele no batismo e fomos ressuscitados com ele no batismo. E assim como ele ressuscitou para se tornar o primogênito de uma nova criação, ao nos batizarmos, nós nos identificamos com ele e nos tornamos filhos de Deus e confirmamos a aliança que temos em Cristo. E uma vez que ele se identificou comigo e com você, hoje, ao aceitá-lo, nós nos identificamos com ele, no batismo nas águas. Deus abençoe a sua vida. E, como eu disse, batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Em Mateus 28, na grande comissão, ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todos os mandamentos